Romanos capítulo 12. Hoje nós vamos olhar os versículos 14, 15 e 16. E eu tenho percebido alguns irmãos preocupados, porque as últimas duas mensagens eu fiz um versículo só, né? Então agora nós estamos progredindo mais, né? Vamos olhar 3 hoje. Mas eu quero despreocupá-los. Se não der tempo de terminar Romanos, é porque Jesus voltou, ou porque eu estou na glória com ele. E aí alguém vai continuar, pode ter certeza. Pode ficar tranquilo. Então, antes de fazermos a leitura, quero só situar os irmãos. Os versículos 14 ao 16 aqui nos traz mais um bloco de instruções na Escritura Sagrada, que vai nos direcionar em como agir como cristãos, como pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, que estão sendo transformados pela fé que receberam e que professaram, pelo Jesus que creram. Se vocês lembrarem, o contexto das instruções é a partir do capítulo 12, é o versículo 1 e 2 desse capítulo, que diz pra gente assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós temos? O apóstolo Paulo, depois de trazer uma série de instruções apresentando para os cristãos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, as doutrinas fundamentais relacionadas à obra de Deus para a nossa salvação, a justificação pela fé, o problema do pecado, como que Deus resolveu isso para nós ou por nós através de Jesus Cristo Salvador, depois de nos ensinar então a obra da santificação que dá início na nossa vida após recebermos Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, depois de trazermos a esperança da salvação, a esperança para quem não há mais condenação porque estão em Cristo Jesus. Essas pessoas têm esperança de participar da promessa de Abraão, esperança de vida eterna, esperança de adoção, né, de filhos na glória futura, esperança de um novo mundo, um novo céu, uma nova terra sem pecado. Depois dele trazer todos esses elementos, ele vai dizer no versículo 12 que nada mais justo, nada mais digno é que nós devotemos de fato a nossa vida a Deus. É isso que ele diz no versículo 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, isso é o lógico, é o óbvio. Depois de você compreender que Deus fez tudo isso por você, um pecador, alguém indigno, então, o que é justo você fazer agora, o que é digno, ele não merece menos do que você devotar toda a sua vida a ele como um sacrifício vivo. E aí ele vai nos dizer, no versículo 2, que isto envolverá uma transformação da nossa mente, ou seja, a conversão, o conhecer esse evangelho, ele tem que operar em nós de uma maneira tão poderosa que produza uma transformação profunda na nossa mente e no nosso viver. E essa transformação vem, então, pelo entendimento da palavra de Deus, pelo crescimento constante e contínuo da palavra de Deus, e assim nós vamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E então, a partir do versículo 3, ele começa a dar-nos instruções sobre como que deve ser esse novo viver do cristão. Então nós vimos já instruções a respeito do amor, do trato uns para com os outros na igreja, nós já vimos instruções aí sobre a nossa postura, nós devemos ser pessoas moderadas, então todas instruções que falam de transformação daquilo que era natural para algo novo, completamente novo, que tem a ver com a vida daquele que realmente está agora buscando servir ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós temos aí. Nesse versículo 14, no 15 e 16, nós vamos ter então agora mais 3 instruções que nos falam sobre as nossas interações com as outras pessoas, como elas deverão ser. Essas interações estão ligadas a situações que envolvem perseguições, que envolvem questões emocionais, as emoções, e também outras realidades que envolvem o nosso convívio comum uns com os outros. É isso que a gente tem aí no texto. Então acompanhe comigo a leitura. Romanos 12, versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com
o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então aqui, mais uma vez, nós temos essas orientações simples, diretas, que nos informam sobre como deve ser o nosso agir como crentes em Jesus Cristo. É isso que Paulo está aqui nos orientando. Então observe, Paulo, como que eu devo agir sendo crente em Jesus Cristo? Que tipo de transformação o Evangelho deve produzir na minha vida? E ele vai dizer aí, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ele vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Segundo a instrução que ele está dando. E a terceira é, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 3 instruções simples que nos trazem aí como que deve ser o agir do cristão. Agora eu quero trazer um pouco mais sobre o que realmente o apóstolo Paulo está aqui pensando quando ele dá-nos essas instruções simples aqui. Ele vai, na verdade, nos ensinar aqui, irmãos, através dessas palavras, que nós, que fomos alcançados pelo Evangelho, nós devemos ser graciosos. Exercer graça, ter uma conduta que manifesta graça e favor pelas pessoas, inclusive aqueles que são hostis a nós, é o nosso dever como cristãos. Nós devemos ser graciosos. Ele vai nos ensinar aqui que nós também devemos ser empáticos, que a gente precisa de fato desenvolver uma empatia com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não pode existir em nós uma conduta de indiferença, do tipo, não, eu sou de Jesus, mas eu tenho minha própria vida e o que compete à realidade dos outros, que são crentes em Jesus Cristo, isso não me afeta. Eu sigo o meu caminho, se algo acontece comigo de errado, aí eu peço ajuda, peço orientação, peço oração, mas eu não me envolvo de fato com as situações relacionadas aos outros. E não é assim que o cristão deve viver. E ele vai nos ensinar aqui também no versículo de número 16, que nós devemos ser humildes. Devemos ser humildes para com os nossos irmãos e irmãs. E ele vai trabalhar aqui 3 áreas do nosso coração que precisam ser tratadas e desenvolvidas em humildade. É isso que nós temos aqui nesse texto. Então volte aí comigo, versículo de número 14. Eu vou ler novamente aqui. Eu quero que você acompanhe a leitura, pensando nessa questão do ser gracioso. A Bíblia diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Qual que é a disposição natural do coração do ser humano diante daquelas pessoas que são hostis a nós, diante daquelas pessoas que nos perseguem? É retribuir o mal. Essa é a disposição natural, não é? Quando nós sofremos o mal, nós queremos reagir com outro mal, pelo menos em igualdade, pelo menos, porque naturalmente, na verdade, nós gostaríamos de infringir sobre o outro um mal maior, né? Conseguir potencializar a sua dor e o seu sofrimento, para que ele sofra mais do que eu sofri quando ele atingiu-me com mal. Essa é a postura natural. Se a pessoa for muito polida, ela dá uma reprimida nesse desejo. No entanto, quando ela é atingida pelo mal, ela vai agir com indiferença. E muitas vezes ela acha que isso assim, é uma excelente virtude. Porque me fez o mal, eu não retribuí diretamente. Mas também assim, não quero saber de mais nada. Né? E se essa pessoa passar por uma dificuldade, que se lasque para lá. Mereceu, foi justo, né? Sorrisozinho assim no canto do lábio, com a cabeça virada de lado. E essa não é a atitude que nós devemos ter quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. A disposição de um coração transformado, de acordo com a Escritura, aqui, é responder o mal de algum modo que manifeste interesse pelo bem daquele que fez o mal a nós, daquele que nos persegue. Nós precisamos agir com palavras de graça e favor para com essa pessoa, seja com uma oração por ela, sincera, seja com palavras que expressem misericórdia, mas essa é a atitude devida para aqueles que de fato tiveram o coração transformado por Jesus Cristo, que foram alcançados por Jesus Cristo.
Há muitos exemplos disso, dessa atitude nas Escrituras Sagradas entre os servos de Deus. Deixa eu lembrar para vocês alguma coisa, algumas pessoas. Por exemplo, Lucas 23, 24 nos mostra uma das orações do Senhor Jesus, aquela que ele fez na cruz. E o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, diante daqueles que o perseguiram e o levaram àquela condição, aqueles que o crucificaram, aqueles que o julgaram injustamente, aqueles que apresentaram falso testemunho contra ele, diante daquelas pessoas, a palavra de Deus diz que as palavras do nosso Senhor foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha que coisa, Jesus não falou palavrão com aquelas pessoas. Jesus não rogou algum tipo de praga sobre aquelas pessoas. Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo foram palavras de bênção e não de maldição. E Paulo está dizendo que é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. É esse tipo de situação, esse modo de reagir que um coração verdadeiramente transformado deverá buscar e procurar ao longo da sua vida. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Abraão no Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão orou também pelo rei cananeu que havia levado a sua esposa Sara. Você lembra dessa situação? Abraão volta do Egito e o rei cananeu, ele vê Sara como uma bela mulher e ele a toma para si, para fazer parte de uma de suas esposas, seu harém. Ao fim de todo aquele desenvolvimento, Deus dá a ele uma visão, avisa ele, né, da situação, anuncia que vai trazer juízo sobre ele, sobre as mulheres ali da sua terra, da sua aldeia. E Abraão, ao invés de amaldiçoar aquele homem, de praguejá-lo, de falar palavrões para com ele, Abraão ao final ora por aquele homem. Percebe? É esse o tipo de atitude que nós precisamos buscar. A palavra de Deus nos traz, né, em grandes detalhes, a história do rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Então, certamente é um exemplo também. Davi foi tratado com extrema injustiça por seus inimigos, tanto os filisteus e principalmente para com Saul e os servos devotos, leais a Saul. E Davi agiu como? Davi teve oportunidade na caverna de Adulão de tirar a vida de Saul e ele não o fez. E depois ele abençoa Davi com suas palavras, ao invés de reclamar de Saul, de também praguejar, de lançar uma praga sobre ele, ele abençoa Saul com as suas palavras. Nós lemos na palavra de Deus sobre Jó. Jó foi tratado com extrema injustiça e hostilidade pelos seus amigos. Embora inicialmente eles buscassem o bem de Jó, mas Jó vai respondendo a eles e demonstrando que o caminho que eles apontam não faz sentido, não há justiça, e eles tornam-se extremamente injustos e pressionam psicologicamente Jó, a ponto de Jó, no livro, chegar a dizer assim: eu não aguento mais ouvir vocês estão fazendo mal e não bem. E apesar disso, de Jó ter chegado a esse ponto, a esse limite com aqueles seus amigos, a palavra de Deus nos diz lá no final do livro que Jó ora pelo perdão dos seus amigos. Jó não os amaldiçoa. Jó não ofende aqueles homens. Jó os abençoa. Estevão, a palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a morte de Estevão. Estevão pregando o evangelho poderosamente em Jerusalém, confrontando a liderança religiosa. E a Bíblia nos diz então que eles se levantam contra Estevão e o sentenciam à morte, perseguição por causa de Cristo. E enquanto Estevão está sendo apedrejado pelos seus algozes, a palavra de Deus traz-nos as palavras de Estevão assim: e ajoelhando-se, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Você está entendendo o que é para fazer? Abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoeis. Mas deixe-me ler com vocês agora. Abra sua Bíblia em Gênesis de novo, versículo 26. Quando eu estava organizando a pregação desse texto, eu lembrei de várias coisas na Escritura. E uma das que mais me marcou, eu acho que desde a infância, é essa narrativa aqui de Isaac, servo do Senhor. Acompanhe comigo a leitura desse texto aqui. Isaac perseguido ali na terra de Canaã. Como foi a atitude de Isaac? Gênesis 26, versículo 12, a palavra de Deus relata assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava.
Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha que coisa. Isaac pastoreava rebanhos e plantava em uma determinada região ali na Judéia, e ele tinha como vizinho, né, das suas terras, onde ele estava acampado e onde ele vivia, os filisteus. E Deus abençoou Isaac grandemente, e ele foi se destacando, a sua família foi se destacando em poder e em força diante dos povos daquela terra. E ele vivia então num lugar onde já havia sido trabalhado pela geração passada de seu pai, havia benefícios, né, que ele usufruía ali naquela terra, especialmente poços. Os irmãos sabem algo da geografia da Palestina, é uma região onde você precisa se esforçar bastante para ter acesso à água. E os servos de Abraão haviam, ao longo da vida, naquela região, cavado diversos poços com sucesso, porque é uma região onde também você cava poços e, na maioria das vezes, você não consegue encontrar nada. E eles haviam, abençoados por Deus, cavados poços com sucesso, encontrado água, e essa era uma das razões pelas quais Isaac prosperava, tanto no rebanho quanto na agricultura. Ele tinha água à disposição ali em suas terras, e então vieram os filisteus e entulharam aqueles poços. Entulharam aqueles poços. E o relato da Escritura diz assim, versículo de número 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isaac não comprou briga com aquele homem, ele afasta-se daquele homem, daquele povo vizinho. E o texto continua trazendo-nos relato assim, versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E Isaac vive isso por algum tempo na sua vida. Aonde ele vai e aonde ele cava poços, as pessoas vêm e tomam agora. Onde ele estava, entulharam os poços. Ele muda de terra, ele cava novos poços e as pessoas vêm, os pastores de outras nações vizinhas tomam esses poços. E Isaac não entra em guerra e confusão por nenhuma dessas coisas, por nenhum desses poços. Ele também não dirige uma palavra contra essas pessoas. Ao contrário, ele segue adiante, apesar de tudo aquilo. E é interessante que a palavra de Deus diz que, em meio a essas circunstâncias na sua vida, Deus aparece a ele e repete a promessa, ou seja, Deus claramente manifestando o seu favor e a sua aprovação pela conduta de Isaac, pela firmeza de Isaac em confiar na direção de Deus. Olha que coisa, Isaac estava vislumbrando, era Deus agindo por meio daquelas coisas. O texto diz que quando ele consegue cavar um novo poço, e esse poço não lhe é tomado, requisitado, ele entende, olha, a providência de Deus nos trouxe para aqui. Ele quis que nós chegássemos a esse lugar e então aqui habitássemos. Então ele não age com nenhuma revolta, uma rebelião por toda aquela perseguição, mas é alguém que está crente e confiante que o seu Deus está conduzindo sua vida em todas as coisas. Mas o texto é mais impressionante do que isso, do que essa fé e confiança de Isaac em Deus na sua providência, mas é a atitude de Isaac para com aquelas pessoas. Olha o versículo de número 24, versículo de número 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, ou seja, ele se estabeleceu neste lugar, nessa terra, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e ficou comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac:
Porque viestes a mim, pois me odiais e me expulsais do vosso meio. Isaac tinha plena consciência do que estava acontecendo. Vocês estão me perseguindo, vocês não gostam de mim, vocês me temem e vocês estão procurando meu mal. Então por que agora vocês vieram a mim? Estou distante de vocês. Como que Isaac age com seus perseguidores aqui? O texto continua dizendo assim: eles responderam, 28, vimos claramente que o Senhor é contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, lhe dando a notícia do povo, do poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Então aqueles homens buscam Isaac e Isaac os recebe. Isaac os recebe em banquete. Olha que coisa, você sabe, na cultura bíblica, e na nossa cultura ainda hoje, você senta-se à mesa com alguém com quem você está disposto a ter algum envolvimento, alguma afinidade. Né? Você não chama para participar do café da manhã da sua casa uma pessoa que você nem conhece, né? Ou com quem você não está disposto a ter algum contato. Isaac recebe aquelas pessoas, olha que atitude diferente. Ele abençoa aquelas pessoas com alimento, um banquete, e ele entra em acordo com eles, embora eles não estão sendo muito honestos, aqui é o de certo, não fizeram mal nenhum. Eles fizeram. Eles não quiseram dizer que nós não fizemos guerra direto com você. Mas eles fizeram mal a Isaac. No entanto, apesar disso, Isaac os abençoa, jura manter determinado posicionamento em termos de diplomacia dos dois povos ali, das famílias, e os despede em paz, sob a bênção dele. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que nós cristãos devemos fazer, irmãos. Abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoe-os. É isso. Então a gente tem exemplos na Escritura para compreender o que é exatamente a instrução que nós devemos cumprir. Agora, quero trazer mais duas coisas aqui ainda associadas a esse versículo. Às vezes as pessoas leem um texto desse e elas vão além do que o texto realmente diz. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Às vezes, inclusive, nós procuramos acomodar nossos sentimentos ou nossas teologias nas Escrituras, ao invés de deixar as Escrituras nos ensinar. E fazendo, então, uma teologia a partir das Escrituras. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos o poder de lançar praga? Quando a palavra de Deus diz assim, abençoai, não amaldiçoeis, é porque nós teríamos algum tipo de poder nas nossas palavras de lançar uma praga sobre os outros. E a Bíblia está dizendo, não faz isso. Né? Todos vocês são feiticeiros poderosíssimos. Né? Suas palavras têm impacto tremendo, mas não usem as suas palavras para o mal dos outros. É isso que a palavra de Deus está aqui dizendo, porque algumas pessoas têm dito isso, ensinado isso em meios evangélicos, nos arraiais evangélicos, que a nossa palavra tem poder, nós podemos amaldiçoar, nós podemos também abençoar, e se nós fizermos isso, de fato vai acontecer. Ou é apenas uma questão aqui de estrutura psicológica, que a Bíblia está nos ensinando, e às vezes a religião falsamente tem sido abordada por essa perspectiva também, que nós devemos buscar ter sempre um pensamento positivo para dar certo, para as coisas boas virem. Se você ficar amaldiçoando pessoas, você vai estar concentrado em coisas ruins, aí as coisas boas não vai vir sobre você, vai vir coisas ruins. Então nós precisamos abençoar ao invés de amaldiçoar, para que psicologicamente nós construamos um ambiente mental positivo, para que coisas boas venham para nós. É isso que tem a ver aqui o texto de modo nenhum. De modo nenhum, irmãos. Nós não temos poder nas palavras, nós não estamos também sendo ensinados aqui a ter uma atitude psicológica positiva para alcançar benefícios pessoais posteriormente, para atrair coisas boas para nós mesmos. A Bíblia não ensina isso, eu já tenho insistido aos irmãos, que a Bíblia fala da vida cristã é que nós entregamos, é o que nós oferecemos, não é o que nós alcançamos para nós mesmos. E a maioria das pessoas, quando estão buscando a vida cristã, elas estão buscando por interesse próprio, por egoísmo. O que o Evangelho pode me dar? O que a instrução hoje, a pregação na igreja pode me ensinar para que eu saia de lá e tenha uma realidade melhor para comigo, na minha vida? E o texto não está nos ensinando aqui a agir de um modo que nós consigamos atrair coisas boas para nós mesmos. Não, muitas vezes abençoar os que nos perseguem vai trazer sobre nós dura pena, prejuízos. Isaac sofreu prejuízos
depois foi abençoado de novo pelo Senhor. Muitas vezes não é que agindo dessa maneira, coisas boas virão a nós imediatamente, especialmente na realidade material aqui, tanto da saúde física, saúde mental, prosperidade. Não. O que a palavra de Deus está aqui nos ensinando aqui é, de fato, a vigiarmos a nossa fala, a maneira como que nós falamos. Nós devemos falar o bem para as pessoas, no sentido de interceder por elas e legitimamente desejar o bem delas. É nesse sentido que nós abençoamos pessoas. Tá? É nesse sentido. Amaldiçoar aqui tem a ver com falar mal, não com rogar praga, mas no sentido de desejar mal a alguém ou pleitear o mal de alguém. E a Bíblia está dizendo que nós não devemos usar nossa boca, nossa língua para isso. Um cristão jamais deve desejar o mal de alguém ou pleitear o mal de alguém. Mas falar o bem, abençoá-lo, desejar o bem dessa pessoa, buscar o bem dessa pessoa. Se você se lembrar, Isaac abençoou seus 2 filhos. Na verdade, abençoou, né? O seu filho Jacó, falou palavras que vislumbraram bem para ele, tanto material quanto espiritual, principalmente espiritual. Então, não pense que quando a palavra de Deus fala, né, não só nesse texto, mas em outros, ela está nos ensinando que a gente tem poder de rogar praga por alguém. Não é isso. A Bíblia nos ensina é falar o bem, é ser gracioso, é buscar o bem das pessoas. Ao contrário de buscar o mal, desejar o mal. Agora, entra aqui também, irmãos, o cuidado com a nossa boca. Quando a Bíblia diz assim, não amaldiçoeis, a gente precisa tomar cuidado com a nossa boca também no sentido de exprimir por meio de palavrões. Isso é uma coisa que não combina com a verdadeira vida cristã. O palavrão, em qualquer cultura, ele está relacionado com uma ofensa, com um desejo pelo mal de alguém. Ou isso, uma expressão, né, cruel, maligna, infame de uma pessoa. E quando a Bíblia diz não amaldiçoeis, ela está nos proibindo esse tipo de interação. A gente precisa lembrar disso. É o tipo de atitude que a Escritura não promove. A verdadeira vida piedosa, ela vai na contramão disso. É falar o bem e não amaldiçoar. É abençoar. Abra sua Bíblia aí comigo em Efésios capítulo 4. Deixa eu mostrar para vocês aqui palavras mais claras do apóstolo Paulo. Paulo instruindo sobre o uso do cristão referente ao falar. Ele vai dizer assim, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, ele está trazendo instruções que demonstram essa mudança, essa transformação que tem que acontecer na conduta das pessoas. Então, se uma pessoa era um ladrão, converteu-se a Cristo, essa conduta tem que ser mudada na vida dele. Se ele furtava, ele não furta mais. Agora ele vai trabalhar, vai dedicar-se ao trabalho, e através do seu trabalho ele vai sustentar a sua vida, a sua família e também abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Tem que ter essa mudança. Vida cristã envolve mudança, transformação da nossa mente para que a gente conheça o que é bom, o que é agradável ao Senhor. Aí ele entra no versículo 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uma palavra torpe envolve aqui você lançar palavras, né, estruturas, frases ou nomes que são palavrões. E Paulo vai dizer assim, ao contrário desse tipo de coisa, unicamente, o que deve sair da nossa boca, unicamente é aquilo que for bom para edificação. Ou seja, nós devemos medir nossas palavras. Isso é uma das coisas, poucas coisas, do pouco contato que eu tive com meu avô Francisco, que eu guardo ele, vou falar isso muito pra gente. Fala coisas que edificam. Se não edifica, não fala. Fica calado, meu filho. E Paulo diz isso unicamente se for para edificação, conforme a necessidade. Também não sai falando ao vento, não. Tenha moderação, conforme a necessidade. Se vai produzir edificação, aí sim você fala, se manifesta, dirige sua palavra ao outro e transmita graça aos que ouvem. Olha aí o padrão. Quando uma pessoa ela recebe um palavrão, ela recebe graça, está transmitindo graça para essa pessoa.
De modo algum. Então, quando a palavra de Deus diz assim, abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoeis, ela está nos dizendo também que nós não devemos lançar ofensas e palavras de baixo calão, mesmo que nós estejamos diante de pessoas que estão nos ofendendo, nos perseguindo. Essa nunca foi, nunca será a reação do verdadeiro cristão diante de perseguição. Entende? Essa é a instrução que nós temos aqui. Deixa-me ler um outro texto para vocês sobre o desafio bíblico de cuidar da língua, de controlar a nossa língua. Tiago capítulo 3. Veja o que Tiago, irmão do Senhor, ensinou aqui. Versículo de número 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago diz aqui que esse é o grande desafio do cristão. Se nós somos capazes de controlar bem, perfeitamente a nossa língua, a nossa fala, então o resto, assim, a gente tira de letra. Todos os demais desafios da fé cristã são mais fáceis do que esse. Mais difícil é a língua. Ele continua dizendo aí, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. A língua é um negócio pequeno no nosso corpo, é um órgão pequeno. No entanto, é de grande desafio domar. E ele tem um poder de inclinar a nossa vida em direções, assim, completamente distintas. Assim como o leme muda um grande barco, a língua, ela também fala muito da direção onde nós estamos indo na nossa vida cristã. No nosso serviço e dedicação a Cristo. Ele continua dizendo, pequeno órgão se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha o perigo, você precisa controlar isso aí, assim como a gente doma o cavalo e a direção que o cavalo vai, põe um freio na boca, você precisa de algum modo buscar controlar a sua língua, sua fala, porque ela tem poder de pôr fogo no mundo inteiro, ou seja, de causar grandes males, grandes danos. E tem de fato, a maioria dos conflitos que existem entre as pessoas são conflitos que surgem na troca de palavras, nas ofensas, nas falas mal colocadas, no amaldiçoar ao invés de abençoar. Tá? Maioria. Versículo 6. Ora, a língua é fogo imundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Opa! Se não tiver um controle adequado disso, aqueles que têm uma língua descontrolada, eles vão ter uma experiência no inferno, a perdição. Isso não é coisa de salvo, não. Tá? A língua vai sofrer no inferno também. Isso não é coisa de salvo, não. O salvo, ele busca controlar esse órgão do seu corpo, adequar sua fala. Versículo de número 14, 13 e 14. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Você observou aqui? Paulo fala, né, de mostrar em sabedoria, mansidão de sabedoria e com condigno proceder, ou seja, tem que ter uma mudança. Tiago fala que o crente ele é diferente. E ele vai agir em mansidão de sabedoria, ele não vai reagir, falar bruscamente, ele vai ser alguém contido, ele vai pensar aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai responder, ele vai aí alertar para o coração que é tomado de inveja amargurada e sentimento faccioso, que muitas vezes é a base para palavras que nós falamos, para modos de falar onde expressamos o mal para com os outros. E ele diz, isso não é uma coisa que vem de Deus, não, isso é uma coisa do diabo. Isso não é a sabedoria que desce dos céus, não, isso é uma sabedoria terrena, ligada ao homem ainda em pecado, corrompido. A sabedoria de Deus, ela é diferente. Versículo 17, ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento.
Orem em paz que se semeie o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ele liga a sua instrução aqui sobre a língua a promover a paz. E ele diz que a sabedoria do alto, ela tem a ver com aquilo que é puro, pacífico. Lembra de Isaac? Pacífico, que não reagiu com mal diante daqueles que estavam os perseguindo, que não falou mal a respeito daquelas pessoas, que não rogou uma praga sobre aquelas pessoas. O texto diz aí, tratável, plena de misericórdia. Essa é a essência da instrução que Paulo está nos trazendo. Abençoai os que vos perseguem. Isso é exercer misericórdia. É ser pleno de misericórdia. Eu estou numa situação que estou sendo perseguido, ainda assim eu sou misericordioso e falo o bem sobre essa pessoa. Desejo o bem para com essa pessoa. Oro em favor dessa pessoa. É pleno de misericórdia. Isso é a marca da sabedoria que vem do céu. Isso é a marca daqueles que estão sendo transformados pelo Evangelho e buscando viver uma vida diferente. Então, quero encerrar esse ponto dizendo para vocês que é necessário orar por isso. Eu sei que isso é difícil. Não é fácil, não. Mas nós precisamos orar por isso. Orar para que Deus nos dê essa graça de sermos capazes de expressar favor, misericórdia, graça para com aqueles que são hostilizados. A gente precisa buscar essa graça de Deus e Ele atende. Ele atende. Não pensa que Isaac era naturalmente um sujeito inclinado a ser bom para com os outros. Isso foi a graça de Deus que trabalhou na vida dele. Pense nisso. Mas vamos adiante. Volte em Romanos 12, versículo 15. Diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aqui a instrução é que nós devemos ser empáticos com os nossos irmãos e irmãs. Empatia aqui, irmãos, é a capacidade de você se identificar com uma pessoa e de alguma medida você procurar compartilhar ou participar das emoções. Aqui ele está falando de emoções, ele fala de alegria e tristeza. Então ele está falando aqui da capacidade nossa de alguma medida compartilhar das emoções dos outros. E eu falo em alguma medida porque no dicionário nosso, o significado aqui é a ideia de você de fato sentir com o outro. Eu acho isso muito ousado, porque principalmente os nossos dores e tristezas, eu já percebi, as pessoas buscam de fato dividir em alguma medida, mas não são capazes de fato experimentar exatamente aquilo que nós estamos sofrendo, aquela tristeza que está nos abatendo. Tá? Então, a ideia aqui é que você deve procurar em alguma medida sim de compartilhar essas emoções, ou seja, existe uma realidade que faz parte da vida cristã que envolve a interação, o envolvimento emocional com os outros cristãos. E você deve lembrar aqui que a instrução de Paulo, que essas instruções, elas têm a ver com os crentes. Ou como que os crentes agem para com os ímpios, ou como eles agem uns para com os outros. E aqui Paulo está pensando, sem dúvida nenhuma, na realidade de como que nós devemos interagir com os nossos irmãos e irmãs em Cristo e, de fato, procurar participar, como eu disse, em alguma medida daquilo que eles sentem, das suas emoções. E você precisa lembrar qual que é a disposição natural do coração humano corrompido. Não é essa, não. Qual que é a disposição natural do coração humano? Nós gostamos de nos afastar do sofrimento, não é? Tristeza sempre está relacionada a algum grau de sofrimento, algum tipo de sofrimento. E, naturalmente, o nosso coração pecador, egoísta, ele não quer experimentar nenhum tipo de dor. Tá? Nem as nossas próprias, as que acontecem conosco, nós fugimos dela o mais que podemos. Né? Muito menos nós queremos sofrer junto com os outros, por causa das dores dos outros. Isso é a realidade natural da disposição do coração do ser humano. E, pelo contrário, nós temos dificuldade também de participar da alegria. Não é verdade? Vamos ser honestos. Muitas vezes, as pessoas que aparentam estar alegres com alguém, na verdade, elas carregam no seu coração uma inveja, uma alegria pelas bênçãos que está vendo o outro receber ou desfrutar. Nós temos dificuldade disso. Às vezes, as pessoas chegam a se entristecer por causa da inveja.
por ver alguém em alguma situação, alguma condição sendo abençoado. Isso é o extremo da corrupção. Às vezes as pessoas chegam a entristecer, mesmo que exista no seu rosto um sorriso amigável. Mas lá no fundo, ela gostaria de roubar aquela alegria, ao invés de estar buscando participar daquela alegria do outro. Ela gostaria que aquela bênção, que aquela graça, que aquela condição fosse dela e apenas dela. Portanto, a disposição do coração transformado pelo Evangelho, ela tem que ser outra. Nós devemos inclinar nosso coração em direção ao coração dos nossos irmãos e irmãs, em alguma medida participar das suas alegrias, das suas tristezas com sinceridade. Essa é a instrução que Paulo está dando aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conceito. Esse conceito está muito atrelado à realidade que nós somos um corpo em Cristo. E que um corpo precisa sentir junto. Se a gente não é capaz de sentir junto, algo precisa ser melhorado. Tá? Um corpo, imagina um corpo humano, né, em que, sei lá, o sujeito pisou num espinho, mas ele não sente a dor no pé do espinho ali que o feriu, que adentrou a sua carne. Alguma coisa está errada com esse corpo. Não está funcionando bem. Né? Precisa sentir. E a igreja de Cristo, ela é ilustrada assim, nós somos um corpo, o corpo de Cristo, de modo que nós devemos ser capazes, inclusive, de sim, em alguma medida, sentir junto com os outros. Tá? Paulo diz aí em 1 Coríntios 12, versículo 26, assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha como que tem que existir um grau de empatia real entre cristãos, entre irmãos e irmãs. Paulo diz que nós somos um corpo, gente. Nós somos uma unidade espiritual, o corpo de Cristo. Mas esse vínculo não é um vínculo apenas assim de fé professada. Não é. Nós, de fato, fomos unidos a uma família. Nós trabalhamos isso aqui anteriormente, sobre como viver o amor fraternal, desenvolver o amor fraternal. Precisa ocorrer o desenvolvimento de um vínculo real entre os cristãos, entre os irmãos, especialmente os que se unem à mesma comunidade. E esse vínculo ele tem que ser tão verdadeiro que se um sofre, os outros sentem junto, participam desse sofrimento junto. Se um está triste, os outros se entristecem. Mas se um é honrado, se um é abençoado por Deus e está gozando alegria, desfrutando alegria por algo, ou algum momento, alguma realidade especial na sua vida, que os outros também se regozijem com ele. A gente precisa entender isso aqui. Isso é cristianismo verdadeiro. Eu me preocupo quando a gente vê pessoas meio indiferentes às realidades dos outros na congregação local. Por exemplo, alguém ficou grave, está muito feliz aquela família. Poxa, você tem que se alegrar, gente. Você precisa se alegrar, gente. Está passando por um momento difícil. Você sabe que há tristeza naquele coração. Tais circunstâncias na vida, alguma coisa que aconteceu. Você não pode ignorar a realidade desse irmão, dessa irmã. Percebe? Isso é vida cristã aqui, né, no mais alto nível. Lembra? O Evangelho está nos chamando, irmãos, ao mais alto nível. Nós todos precisamos caminhar muito para desenvolvermos isso. Mas esse é o que Deus coloca para nós. É isso que a gente deve mirar e buscar. O Evangelho precisa, então, criar, de fato, essa integração, esse vínculo real entre nós, de modo que a gente precisa sentir a tristeza das dores, das perseguições, das pressões dos outros. Quantos dentre nós aqui, muito tempo, passaram por grandes dificuldades, ou às vezes ainda estão passando pressões internas familiares? E às vezes pessoas sabem, mas não têm, assim, uma compaixão associada àquela situação. Está errado. Irmãos, é difícil levar a vida cristã adiante em um contexto, por exemplo, onde a família é contrária. É muito difícil.
É difícil levar a vida cristã adiante em um contexto onde o lar é dividido. O casal professa fé em Cristo, outra parte não, ou às vezes professa, mas uma fé que é completamente corrompida ao que a Escritura Sagrada diz, de modo que não dá para andar junto. É difícil. E o que a Bíblia diz não é que nós devemos lançar sobre essas pessoas assim, uma indiferença, ou tratá-las sem nenhuma sensibilidade sobre a realidade que elas estão vivendo. Ao contrário, deve orar para essas pessoas, sofrer as dores junto com elas, reconhecer em alguma medida os seus desafios, suas lutas, ter paciência. Muitas vezes as pessoas cobram, puxa, mas fulano podia se envolver mais, fazer mais, etc. Às vezes não está fazendo porque está entristecido. Não é porque tem impedimento, não. É porque está entristecido, ou porque determinada situação gerou uma negligência, precisa ser sacudido. Mas às vezes aquela situação gerou, de fato, um impedimento. E você precisa ter um coração que perceba essa dificuldade, que sinta essa dor, essa tristeza, que coloque-se ao lado, que ore para aquela pessoa, que sempre que possa, coraje aquela pessoa. Isso é a vida cristã verdadeira. Um exemplo na Escritura. Os amigos de Jó erraram com Jó ao insistirem no caminho errado. Mas uma coisa muito bonita, logo no início do livro, a Escritura Sagrada nos diz que quando eles ouviram do que tinha acontecido com o seu amigo, logo eles se dispuseram a pegar estrada, eram pessoas que moravam em aldeias diferentes, lugares diferentes, viajaram, foram encontrar Jó, e quando encontraram Jó, está no capítulo 2, versículo 11 e 13, a Bíblia diz que eles ficaram abismados com o que eles viram, eles não estavam esperando uma situação assim tão terrível, tão calamitosa sobre uma única pessoa, e isso fez com que eles chorassem junto com Jó, por um tempo. Esse tipo de empatia, de vínculo, isso precisa existir entre crentes na igreja. Deixa-me dar um exemplo positivo de alegria. Abre sua Bíblia no Evangelho de João. Vou ler rapidamente aqui por causa do tempo. Empatia do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe Maria. A palavra de Deus nos narra assim, João 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito curioso, o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo ocorreu numa festa de casamento. E a Bíblia diz que Jesus foi convidado junto com Maria. E Jesus poderia ter esbanjado aquele convite, né? Assim, uma festa de casamento. Muitos não gostam, não sei se Jesus gostava de casamento ou não. Né? Muitos não gostam dessas coisas, da festa, de todo aquele tempo dedicado a isso e tal. Mas eu quero que você veja que, independente aqui do que está por trás, o fato é que Jesus compareceu ali. Ele e Maria, sua mãe, e participaram da alegria. Porque um casamento é sempre uma ocasião de alegria para os noivos e para a família dos noivos. E eles participaram da alegria. E a gente precisa compreender isso aqui e ver essa atitude do Senhor Jesus Cristo de se envolvendo com realidades que envolvem a alegria, as emoções de pessoas. E participando disso, e a participação de Jesus, ela foi assim, muito enfática. O seu envolvimento, a sua empatia foi enorme, porque naquela ocasião surge um problema. Imagina uma festa onde acabam-se as coisas que são oferecidas na festa. Surge ali um problema, e a Bíblia nos diz que tanto Maria quanto o Senhor Jesus Cristo, eles foram empáticos e se associaram àquela realidade, falaram assim, gente,
precisa de dar uma solução a isso. E Jesus opera um milagre, transforma a água em vinho, dando uma solução àquilo e mostrando a sua empatia. E é importante isso. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que vão casar, né, desde pequeno, em casa, minhas irmãs casando. Especialmente as moças falam muito do casamento, sobre o casamento, é uma realização de um sonho. Né? E a gente precisa aprender. Eu tenho aprendido algumas coisas na Bíblia com o passar do tempo. Uma delas é essa, é se alegrar com as pessoas, mesmo que aquilo não seja algo que te traga muito prazer. Você percebe que há uma alegria e é devido, é digno você participar disso. Você compartilhar isso com as pessoas. E, irmãos, na igreja é a mesma coisa. Deus abençoa nossos irmãos e irmãs com a família crescendo, com um casamento bom, assim, promissor, a luz da palavra de Deus surgindo. Situações na própria realidade da vida material, né, a pessoa promovida de emprego, tem uma condição melhor, né, constrói sua casa. E a gente precisa aprender a se alegrar com a alegria dos outros. Ser capaz disso. Se alegrar com a alegria de ver as outras pessoas se alegrando no Evangelho. É uma coisa tão bonita que a gente tem percebido, esses lugares que a gente tem apoiado, aí, as pessoas conhecendo a palavra de Deus, ansiando a palavra de Deus, alegres em entender a palavra de Deus. A gente precisa compartilhar dessa alegria. Às vezes, coisas que nós já aprendemos há muito tempo, mas você vê a beleza disso, né? A pessoa descobrindo uma verdade nova, essencial, profunda nas Escrituras, o tanto que aquilo está fazendo bem à alma dela, o quanto que aquilo está fortalecendo ela, né? Animando ela no seu serviço a Cristo. E a gente precisa ser capaz de participar da alegria disso com os outros. Isso é o chamado à vida cristã aqui. E é necessário a gente saber compartilhar a tristeza também. Eu não vou ler o texto que é longo, mas você sabe, em João capítulo 11, nosso Senhor Jesus Cristo foi capaz de compartilhar a tristeza, lembra? Quando ele se deparou com o sepulcro de Lázaro e diante da dor de Maria e Marta, ele chora. Ele chora. A palavra de Deus nos fala em Hebreus da igreja que estava sendo capaz de se associar às dores dos que estavam sendo perseguidos. Hebreus 10, vou ler rapidamente, a Bíblia diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, tanto quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Os crentes judeus, hebreus, ali nos primeiros tempos do testemunho da sua fé, eles foram severamente perseguidos, especialmente ali na Judéia, em Jerusalém, pelo Sinédrio. E eles se compadeceram e compartilharam das dores daqueles que estavam sofrendo diretamente perseguição. Eles estavam vivendo ao máximo possível essa graça aqui que a palavra de Deus nos chama a ter. Compartilhar, a ser empático com as dores dos outros, com a tristeza dos outros. Agora você precisa orar por isso também. Como eu disse, isso aqui, cumprido, como Paulo diz na instrução direta, isso é o top da vida cristã. Mas é uma luta fazer isso. É uma luta nós nos desconectarmos do nosso eu, dos nossos interesses e começar a observar o interesse do outro, a situação do outro, o bem do outro, ou o mal, a tristeza que o outro está passando. Então nós precisamos orar para que Deus nos conceda a capacidade de nos envolver com os nossos irmãos nas suas alegrias, nas suas tristezas. Olha comigo aí rapidamente o versículo 16 agora. Outra atitude que nós aprendemos aqui é sermos humildes com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. De novo, qual que é a disposição natural do coração de uma pessoa? Coração corrompido, pecador, que não foi transformado pelo Evangelho ainda. É buscar ser melhor que os outros. É buscar estar melhor que os outros, tanto em posses, em resultados, em fama, em celebração, em honraria.
Eu vejo isso claramente, por exemplo, na escola, trabalho, impressionante, as crianças pequenas ali, e elas ficam disputando, né, e desejam, não, eu vou ter uma conta no TikTok com mais seguidores do que a fulana aqui da escola. Vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo, o vídeo dela tem 21 mil visualizações, mas o meu vai dar mais aqui. Nós temos essa tendência, nós somos inclinados naturalmente a sermos mais que os outros. Nós somos inclinados a discordar dos outros. Não é verdade? Quando duas pessoas estão conversando, geralmente são levantados ali mais rapidamente ou de maneira mais proeminente os pontos de discórdia das pessoas, ao invés de buscar os elementos comuns, as coisas que elas compartilham juntos. Porque nós temos esse negócio de ressaltar as diferenças e tentar nos colocar de uma maneira superior, acima, melhor. Isso é a condição natural do coração humano. Mas um coração que foi inclinado pelo Evangelho, a disposição dele deve ser a de buscar a humildade em tudo. Buscar moderação em tudo. Buscar uma capacidade de tratar os irmãos em condição diferente ou mais simples, mais baixa, de igual para igual. Sermos humildes em tudo. E aqui a gente tem 3 instruções relacionadas, então, a essa atitude humilde. Ele diz aí, tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Não está aqui dizendo que a gente precisa buscar uma uniformidade em tudo. Não é isso. Ter o mesmo sentimento, não é que todo mundo tem que pensar igual todas as coisas. Mas é a realidade que nós devemos ter uma disposição de cooperação, de unidade, de uma atitude humilde para a unidade com todas as pessoas. Isso envolve lutar contra os sentimentos, os anseios que o nosso coração carrega de superioridade, de estarmos melhor do que os outros. Lutarmos com aquela atitude que muitas vezes envolve uma indisposição de servir ao outro. Envolve isso. Ele diz aí também, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. O humilde aqui está falando de pessoas, tá? Uma tradução da Bíblia, eu estava conferindo, a revista corrigida vai falar aqui de coisas. Buscar coisas menores, coisas humildes. Mas não, o contexto aqui ele está falando do relacionamento, do trato com pessoas. Então, a ideia de humilde aqui tem a ver com uma pessoa que está numa condição aparentemente abaixo da sua, tá? Socialmente, financeiramente, ou de desenvolvimento de sabedoria, de conhecimento, e ele está aqui trazendo então essa orientação. Olha, você precisa de humildade também quanto a essas coisas. Você na igreja vai conviver com pessoas que estarão em um ponto de desenvolvimento de suas vidas diferentes da sua. Seja intelectual, seja material, seja de idade. E você precisa estar disposto a ir em direção a essa pessoa, condescender com ela, ou seja, você precisa ter uma disposição de descer, se igualar, de se associar com essas pessoas. É importante isso aqui. E isso é uma realidade que o cristianismo trouxe para o mundo. A igreja cristã, ela reuniu gente de tudo quanto é tipo diferente. Isso foi uma grande revolução na história da humanidade. Até hoje, fora do ambiente cristão, geralmente as pessoas se associam pelas suas afinidades, o grau que elas estão na sociedade, etc. Mesmo tipo de profissão que tem. E o cristianismo fez com que Deus salvasse pessoas dos tipos mais diferentes na sociedade e colocasse eles dentro da igreja em pé de igualdade. E o desafio nosso é então nos relacionarmos como iguais, apesar de todas essas diferenças que são reais. E Paulo está dizendo, não seja orgulhoso, mas seja condescendente com os humildes, ou seja, se abaixe para ser igual àquele que é diferente de você, para que você possa caminhar junto com ele. Deixa-me lembrar para vocês aqui, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, isso aqui é um retrato do que é a igreja cristã, ele diz, porque todos quantos fostes batizados, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego. Na igreja tinha pessoas que eram de origem não israelita e pessoas que estavam ligadas a Israel e especialmente à prática religiosa do judaísmo. E ele diz, esse negócio tem que acabar na igreja. Existe gentios, gregos, e existe judeus, sim, mas não pode haver nenhum outro, não pode ter esses grupos distintos.
Tem que, de algum modo, igualar isso aí. O texto diz mais, nem escravo nem liberto. Tinham pessoas livres, senhores de escravos. Mas quando eles se sentavam para ouvir a palavra de Deus, era a igreja de Cristo. Não pode ter diferença. E aí entra a necessidade de você condescender com o que é humilde. Para que haja esse igual para igual. Entende? O texto diz aí, nem homem nem mulher. Tem a igreja, essa diferença. São salvos em Jesus Cristo, têm o mesmo valor diante de Cristo, servem a Cristo de igual maneira. O texto diz aí, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos são de Jesus, salvos em Jesus Cristo, todos herdam a mesma salvação prometida desde Abraão. Mas como é que a gente vive isso? Um ambiente onde tem senhores e escravos, onde tem homens e mulheres, em uma sociedade antigamente onde as diferenças eram muito maiores do que são hoje na nossa sociedade. Como que vive isso? Como que vive isso na nossa sociedade? Tem alguém que é industrial e alguém que é do campo. Tem alguém que trabalha com burocracia, que é concursado, etc. E tem alguém que trabalha com atividades manuais, com costura. Como é que vive isso? Tem alguém que é doutor na advocacia, no direito, na medicina, e tem o diarista, o camarada que trabalha descarregando um caminhão. Você precisa, para viver o cristianismo, na sua essência pura, condescender com o que é humilde. É isso que Paulo está aqui nos chamando. Então a gente precisa procurar isso. Se associar com pessoas dos tipos mais diferentes. E para isso a gente precisa baixar, muitas vezes. Que foi o que Jesus Cristo fez por nós, não é? Deixa-me ler rapidamente para encerrar aqui. A palavra de Deus diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Percebeu o que Jesus fez por nós? Para ele interagir conosco, para ser o nosso Salvador, para abençoar a nossa vida. E é isso que a igreja deve procurar viver. A gente precisa condescender com quem é humilde. Jesus se acomodou a nós, e a gente precisa buscar se acomodar aos nossos irmãos e irmãs, para servi-los. Por último, ele diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso aqui significa que a gente não deve confiar na nossa própria sabedoria, nos considerando autossuficiente ou superior. Isso é importante. Isso envolve, por exemplo, ser ensinável. Uma coisa difícil é lidar com pessoas, com crentes que não são ensináveis. Você mostra uma coisa na Bíblia e ele diz, não, mas isso aí não sei o quê, porque eu já sei isso, eu já li a Bíblia toda, não sei o quê. Não vai bem. E esse é o tipo de atitude que o crente não pode ter. Tem que ser ensinável, não pode achar que ele já sabe tudo. Ele tem que ser intelectualmente humilde. Isso vale para todos. Isso vale para um pastor. A gente senta para estudar as Escrituras e aprende muito. A gente primeiro estuda e prega para nós mesmos. Nós aprendemos muito, vemos o quanto nós estamos distantes daquilo que o Senhor Deus queria para a nossa vida. A gente precisa ter essa atitude. E estar sempre pronto a aprender. E entender que aquilo que nós já temos é graça de Deus na nossa vida. Não é algo também que nós deveríamos tomar como uma glória para nós próprios. Olha como eu sou bom, porque eu já sei, eu tenho conhecimento. Sou melhor que fulano. Não sabe, ainda tem dúvida sobre essas coisas. A palavra de Deus diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? A palavra de Deus diz, olha, isso é graça na nossa vida. É graça. Você recebeu algo, você tem algo que você recebeu, meu filho. Deus foi gracioso para você. Então não cabe superioridade. Você já sabe mais do que alguém, você já desenvolveu na sua fé mais do que outras pessoas, tem um conhecimento maior que outras pessoas, pois bem, dê graças a Deus por isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Lembra que isso é graça de Deus na sua vida, que Ele tem dispensado talvez ao longo de alguns anos. E seja paciente. Seja paciente com os débeis na fé, com aqueles que estão atrás no entendimento das verdades da fé cristã, das doutrinas cristãs, aqueles que estão atrás em termos de
compreensão da conduta, dos hábitos que são legítimos para um cristão. Tenha paciência, olhe com amor e seja humilde. Fala assim, essa pessoa vai crescer também. A graça de Deus, pela instrução, pelo ensino, pelo compartilhar conjunto, andar junto com o povo de Deus, vai crescer também. A gente precisa entender isso. Então, seja gracioso com aqueles que perseguem. Deus foi gracioso conosco. Seja gracioso com aqueles que perseguem. Abençoa. Amaldiçoa, não. Abençoa. Seja empático com seus irmãos, com as irmãs. Sinta, em alguma medida pelo menos, as alegrias ou as dores. Compartilhe as tristezas dos outros. Seja corpo de Cristo de fato. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Seja humilde com seus irmãos, com as suas irmãs. Caminhe junto. Se esforce para fazer isso. Às vezes, requer que nós condescendemos com as pessoas. Que nós nos rebaixemos para ser igual a elas. Para caminhar junto. Faça isso. Vamos ficar de pé para orarmos?